Minha mãe me chamou de inútil. Ela usou a palavra inútil, naquele tom frio e cortante que só uma mãe que te conhece desde o útero consegue usar, mirando meu coração com a precisão de um atirador experiente. E ela fez isso em público. Durante o nosso almoço de Natal diante de toda a família, enquanto o cheiro de pernil assado e farofa exalava por toda a sala de jantar, um contraste cruel entre a alegria festiva e o veneno que escorria da sua boca. Se eu pudesse congelar aquele momento, eu o faria, mas não para evitar a dor, e sim para estudar a expressão nos olhos do meu filho, João. Ele tinha apenas 10 anos, mas o olhar que ele lançou a Dona Lúcia, minha mãe, não era de tristeza ou confusão, era de uma fúria silenciosa, uma promessa não dita. Foi naquele instante que o mundo parou de girar para mim. Eu, Mariana, 38 anos, mãe solteira, empreendedora que tinha virado à noite trabalhando em um projeto secreto que estava prestes a mudar a minha vida e a dele, fui reduzida a nada mais que uma inútil. Aquele almoço de Natal, que deveria ser o ápice da união familiar, era, na verdade, o palco do meu julgamento anual, presidido por minha mãe, Lúcia, e secretariado pela minha irmã, Patrícia, a filha de ouro. Eu me lembrei de Patrícia, a eterna favorita. Ela sempre foi o troféu que minha mãe exibia na estante da vida. Formada em Direito por uma faculdade caríssima paga com o suor do meu pai, casada com um engenheiro civil que geria uma construtora de porte médio, Patrícia era a personificação do sucesso segundo o manual de Lúcia. Eu, por outro lado, era a eterna tentativa frustrada. Eu escolhi a arte, a fotografia, o design, o caminho criativo, o caminho que, na visão de Lúcia, levava inevitavelmente ao fracasso e à dependência. Meus esforços nunca eram suficientes. Minha mãe sempre via as migalhas na minha mesa. Nunca o banquete que eu estava preparando para o futuro. Mas o pior daquele dia, o que realmente me quebrou, não foi a palavra inútil em si. Foi a forma como ela a contextualizou, comparando abertamente minha vida com a de Patrícia, dizendo que, ao menos a Patrícia consegue manter a aparência e dar um futuro decente para os filhos, enquanto eu, na visão dela, estava fadada a viver de bicos e a arrastar meu filho comigo para uma vida de privações. Os tios, as tias, os primos, todos estavam ali, em silêncio constrangedor, alguns desviando o olhar, outros, os mais venenosos, sorrindo por dentro, saboreando a humilhação pública. Mas enquanto eu sentia o chão sumir sob meus pés, eu também senti a mãozinha firme de João apertar a minha. Foi um toque que não pedia consolo, mas que oferecia força. Naquele aperto, na fúria contida nos olhos do meu menino, eu soube. Esta seria a última vez. Seria a última vez que minha mãe teria o poder de me quebrar. Eu guardava um segredo, um projeto que tinha exigido de mim anos de sacrifícios e que estava, naquele exato momento, entrando na fase de monetização. Era o meu plano de fuga, a minha vingança silenciosa, a prova de que eu não era inútil. O que Dona Lúcia não sabia é que, enquanto ela me criticava por eu não ter um emprego de verdade, eu estava construindo um império digital nos bastidores. O que ela não sabia era que a verdade que ela escondia sobre si mesma estava prestes a ser revelada. E a única pessoa que tinha acesso a essa informação era o garoto de 10 anos que ela acabara de ignorar. A inimizade de Lúcia por mim não era recente. Era uma rixa geracional. Uma cicatriz que vinha de muito antes de João nascer e que se aprofundou com o meu divórcio. Quando eu me separei de Pedro, o pai de João, ela me fez sentir como se eu tivesse falhado não apenas no casamento, mas na vida. Você tinha uma vida feita, Mariana. Uma casa, um marido com um bom emprego. Agora, o que você tem? Bicos e um filho para criar sozinha. Ela me dissera semanas após a mudança para o meu minúsculo apartamento alugado. O fracasso de Patrícia, por outro lado, era sempre visto como um mero percalço. Patrícia podia gastar descontroladamente, acumular dívidas, e minha mãe sempre estava lá para ajudar com um empréstimo do meu pai ou a vender uma joia. Mas quando eu pedia uma ajuda para o João, para um curso de programação que ele tanto queria, a resposta era sempre a mesma. Aprenda a se virar, Mariana. Você já é adulta. Essa dualidade era o motor da minha dor. Eu via Patrícia como a imagem espelhada do que Lúcia queria ser. Rica, socialmente relevante e indiscutivelmente bem-sucedida. E eu era o espelho de tudo o que Lúcia temia. A luta, a imperfeição, a fragilidade financeira, a independência teimosa que recusava se curvar ao padrão imposto. Meu pai, Mário, o coadjuvante silencioso dessa peça de teatro familiar, era um homem bom, mas fraco. Ele via a dor, mas não agia. Seu refúgio era o escritório, o trabalho, as longas horas que o mantinham longe dos conflitos domésticos. Ele me amava, eu sabia, mas o amor dele era um amor covarde, incapaz de enfrentar a tirania emocional da esposa. João era o único que enxergava a dinâmica com clareza cristalina,
com a inocência cruel da criança que não conhece filtros sociais. Ele era um observador nato, quieto, mas absorvendo cada comentário, cada olhar de desprezo, cada favor negado. Eu o ensinei a ser forte, a não depender da aprovação dos outros, mas eu não conseguia protegê-lo da dor de ver a avó tratar a mãe dele como lixo. Por isso, quando Patrícia começou a falar sobre o novo carro que o marido comprou e sobre a viagem para a Europa que fariam em janeiro, Lúcia sorriu, um sorriso amplo e falso que exibia orgulho e satisfação. Em seguida, ela se virou para mim, sua expressão endureceu, e ela perguntou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. E você, Mariana? O que tem de novo? Ainda fazendo aqueles sitezinhos para clientes que pagam migalhas? Não é hora de procurar um emprego de verdade? Olhe para Patrícia. Ela sabe o que é ter estabilidade. Por que você insiste em ser tão inútil? A palavra ecoou na sala de jantar, junto ao tilintar dos talheres. O ar ficou pesado. Meu rosto queimava, mas eu me forcei a manter a calma. Era o que ela queria. Uma reação, lágrimas, um grito de dor que confirmasse a minha fragilidade. Mas eu tinha algo que ela não tinha, um segredo. E um filho que naquele momento fazia uma promessa silenciosa de que faria minha mãe se arrepender de cada palavra. O que minha mãe ignorava, e o que a análise de machine learning me ensinava, era que o segredo era o maior motor de retenção. Aquele almoço de Natal não era apenas sobre comida e presentes. Era um ritual, uma demonstração de poder. Patrícia estava radiante, vestindo um vestido de grife caro e exibindo um novo anel de diamante que, mais tarde eu descobriria, era financiado com as mesmas dívidas que Lúcia me ajudava a encobrir. Mas naquele momento, Patrícia era a imagem do sucesso, e eu era a sombra. A ovelha negra, que só estava ali por obrigação. E porque, honestamente, eu queria que João passasse um tempo com os primos, apesar do ambiente tóxico. Mas o João, meu pequeno estrategista, estava focado em outra coisa. Ele estava olhando para o celular de Patrícia, que ela havia deixado descuidadamente na mesa de centro enquanto atendia a uma ligação do marido, exibindo o volume da conversa para o resto da família. Patrícia sempre fazia isso. Fazia questão de que todos soubessem o quão importante ela e o marido eram. O meu segredo profissional, que eu mantinha a 7 chaves, era a razão pela qual eu estava tão serena diante dos ataques de Lúcia. Nos últimos 3 anos, enquanto Lúcia e Patrícia me viam como a designer freelancer fracassada, eu havia dedicado minhas madrugadas a um projeto de e-commerce nichado no mercado de decoração sustentável. Não era um sitezinho, como minha mãe dizia. Era uma plataforma robusta, que estava crescendo exponencialmente e que havia atingido a marca de 6 dígitos em faturamento nos últimos 6 meses. Eu estava silenciosamente comprando o meu primeiro apartamento, à vista, em um bairro que Patrícia só conseguiria pagar com o financiamento de 40 anos. O dinheiro estava ali, seguro, esperando o momento certo para ser revelado. Mas eu ainda não tinha contado a ninguém. Eu estava esperando o momento perfeito, o timing de retenção que os roteiros campeões me ensinaram a valorizar. Eu queria que a minha ascensão fosse tão chocante quanto a minha humilhação. Mas João, meu filho, estava impaciente com o meu timing. Ele não queria esperar. Ele queria que a mãe dele fosse respeitada agora. E ele tinha notado algo que eu não tinha visto. Algo que estava escondido na vaidade de Patrícia e na obsessão de Lúcia pela aparência. Durante a ligação de Patrícia, enquanto o marido falava sobre a suposta compra de um novo terreno para a construtora, Patrícia estava digitando mensagens de texto com uma frequência assustadora. João, que estava discretamente jogando em seu tablet ao lado da mesa, percebeu a inquietação de Patrícia. O olhar dela, que deveria ser de orgulho, era de nervosismo e pânico. João era expert em tecnologia. Ele havia aprendido a programar por conta própria. E era o meu consultor de UX no meu projeto secreto. Ele não apenas entendia de tecnologia, ele lia códigos e padrões de comportamento. E o padrão que ele via na mãe dele e na tia Patrícia era de desespero. O que João tinha descoberto, e que logo se tornaria a arma no nosso confronto, era o real motivo pelo qual Patrícia e Lúcia estavam tão obcecadas em manter as aparências. Lúcia, minha mãe, estava determinada a manter o show. Ela continuou a me fustigar com o volume da voz ligeiramente mais alto, garantindo que os tios e primos mais distantes, que haviam chegado há pouco, pudessem ouvir. Mariana vive na ilusão, não é, Patrícia? Minha irmã sorriu, um sorriso ensaiado que não atingia os olhos. É o caminho que ela escolheu, mãe. Eu só sinto pena do João, que tem que passar por essa instabilidade. Patrícia murmurou, fingindo solidariedade, mas, na verdade, desferindo o golpe final. Foi a menção a João que me fez estremecer. Não me importava mais ser chamada de inútil, mas o meu filho? Não. Naquele instante, eu levantei, respirando fundo, e a voz saiu controlada, baixa, mas firme. Mãe Patrícia, eu agradeço a preocupação.
Mas João está muito bem. Ele tem a casa dele, o quarto dele, e a mãe que o ama, e o sustenta com o próprio trabalho. Não precisamos de piedade. Lúcia riu. Uma risada curta e gélida que fez o tilintar dos cristais na mesa vibrar. Sustenta? Sustenta como, Mariana? Com aqueles trocados que você ganha. Eu vi a sua conta no último Natal, e o saldo era patético. Você vive de favor na casa minúscula com a ajuda do seu pai. Não me venha com essa pose de mulher independente. Você é inútil. A palavra mais uma vez me atingiu como um tiro, mas desta vez não doeu. Despertou algo. Eu olhei para João, que estava de pé, ao meu lado, as mãos nos bolsos, o olhar fixo em Patrícia. Meu filho era meu anjo da guarda, meu único aliado naquela sala de teatro de hipocrisia. A humilhação estava completa, o ponto de não retorno atingido. Foi a minha tia Helena, a única que sempre tentou ser neutra, que interveio tentando mudar de assunto. Lúcia, por favor, é Natal. Mas Lúcia estava em seu elemento, a plateia cativa, o alvo vulnerável. Ela não ia parar. Ela queria destruir a minha última gota de dignidade para glorificar Patrícia. O que ela não sabia era que a minha resiliência havia se transformado em uma fortaleza inexpugnável. E que o João, meu filho, estava a segundos de detonar a bomba. A verdade sobre Lúcia, a verdade que João havia descoberto, era que a minha mãe, a matriarca da família que ditava as regras de sucesso e fracasso, não era a mulher de negócios próspera que ela fingia ser. Ela estava falida. Não financeiramente, mas moralmente, e sua situação financeira estava à beira do colapso. Tudo para manter a fachada de Patrícia e do marido, que, na verdade, estavam envolvidos em um escândalo imobiliário silencioso. Lúcia estava sacrificando o próprio patrimônio para sustentar a mentira da filha de ouro. O que João havia descoberto era a comunicação secreta de Patrícia com sua mãe. Uma série de transferências financeiras de emergência e mensagens de pânico que Patrícia havia esquecido de apagar no WhatsApp. E que João, com sua curiosidade tecnológica e um pouco de engenharia social, havia acessado em segundos enquanto a tia estava distraída. A verdade que o meu filho tinha em mãos era a prova cabal de que a única inútil e falida moralmente naquela sala era a própria Lúcia. O silêncio era insuportável, um vácuo criado pela palavra inútil. Eu estava prestes a responder, a soltar a minha própria bomba sobre a minha ascensão financeira, a lhes contar sobre o meu e-commerce de sucesso, mas João me apertou a mão com mais força, e eu entendi. Ele não queria a minha vingança. Ele queria a dele, e queria que fosse rápida e eficiente. Ele tinha a estratégia de retenção perfeita, o choque inesperado. O meu filho soltou minha mão, deu um passo à frente, pequeno, mas firme, e olhou diretamente para Patrícia, que estava com o telefone em mãos, ainda com aquele sorriso forçado. Tia Patrícia! A voz de João era calma, talvez até um pouco monótona, um contraste assustador com a tensão na sala. Por que a senhora está mandando mensagens para a vovó Lúcia dizendo que a construtora do tio está à beira da falência? E que o anel de Natal que a senhora está usando foi comprado com dinheiro que o vovô Mário nem sabe que saiu da conta dele? O silêncio que se seguiu não foi apenas constrangedor, foi letal. O tilintar dos talheres parou completamente. Patrícia empalideceu, o sorriso congelou em seus lábios, e ela olhou para João como se ele fosse um fantasma. Lúcia, que estava prestes a bebericar seu vinho, engasgou, tossindo violentamente, o rosto vermelho de fúria e medo. Os tios e primos se entreolharam, confusos e chocados. Eu, a inútil, observei o meu filho com um orgulho que mal cabia em mim. Ele não havia apenas revelado um segredo. Ele havia exposto a fraude por trás de toda a fachada que a minha mãe e minha irmã haviam construído por anos. Ele havia atacado o pilar de sustentação da sua autoridade, a superioridade financeira. A coragem de João era admirável, sua precisão cirúrgica. Ele não acusou, ele perguntou, baseando-se em fatos que ele tinha visto com seus próprios olhos de criança hacker. Patrícia tentou se recuperar gaguejando. "Oh, o que você está dizendo, João? Isso é mentira. Eu não sei do que você está falando." Mas João era implacável. Ele ergueu o tablet que ele havia fingido estar usando para jogar. "A senhora deixou o WhatsApp aberto no computador da vovó Lúcia. Eu só conectei o meu tablet. A senhora disse que precisava do dinheiro do vovô para cobrir o buraco da dívida do terreno." E a vovó Lúcia respondeu: "Não se preocupe, filha. O Mário não vai saber. A gente desconta daquela conta que era para a faculdade da Mariana." A última frase atingiu Lúcia com mais força do que qualquer coisa. O dinheiro da minha faculdade. O segredo mais profundo. Lúcia perdeu o controle. Ela se levantou da cadeira gritando: "Lúcia, pare de mentir! Você não tem o direito de inventar essas coisas. Você é só uma criança intrometida." Mas a verdade já estava no ar, flutuando sobre o cheiro de Natal, mais pungente do que o aroma do pernil. Os tios agora não desviavam o olhar. Eles olhavam para Lúcia e Patrícia com desconfiança e julgamento. O choque, a curiosidade e o escândalo estavam instalados.
O confronto não era mais meu, era de João, e ele havia vencido. Patrícia, desesperada, tentou tomar o tablet de João, mas ele foi mais rápido. Ele o segurou firme e recuou para trás de mim. Lúcia estava histérica, gritando que João era um mentiroso, que eu o havia ensinado a inventar calúnias por inveja. Seu moleque inútil. Igual a mãe. Vocês não valem nada. É por isso que você é uma fracassada, Mariana. Você ensina o seu filho a mentir e a roubar a privacidade dos outros. O volume da voz dela era ensurdecedor, mas as palavras já não tinham peso. O dano estava feito. O primo Marcos, um advogado que sempre teve Patrícia como sua referência de sucesso, pigarreou. Lúcia, isso é sério? O dinheiro da faculdade da Mariana? É verdade. Lúcia tentou mentir, mas a voz falhou. Patrícia, com lágrimas genuínas de pânico nos olhos, implorou. Mãe, diga que não é verdade. Diga que o João está inventando. Mas o silêncio de Lúcia era mais eloquente do que qualquer confissão. Naquele momento, meu pai Mário, que havia permanecido em silêncio durante toda a confusão, finalmente se manifestou. Sua voz, normalmente baixa, ecoou com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido. Lúcia, o que o João disse? Que dinheiro de faculdade é esse? Você usou a poupança que eu guardei para a Mariana? Para quê? Para a Patrícia? O olhar de Mário para Lúcia era de traição e desapontamento. Era a primeira rachadura real na fachada do casamento deles. Lúcia tentou se justificar, mas as palavras saíam desconexas. Um emaranhado de desculpas sobre ajudar Patrícia em uma crise, recuperar o investimento. E Mariana não precisava, ela sempre se virou. A última parte me atingiu. Mariana não precisava, ela sempre se virou. Essa era a minha sentença de vida. Ser a forte, a que se vira, a que pode ser roubada em prol da fraca e falsa Patrícia. O machine learning me ensinou que a redenção da protagonista deve vir logo após o ápice da humilhação. E agora era o meu timing. Eu sorri. Um sorriso verdadeiro, sem fúria, mas de pura superioridade. Sim, mãe. Eu sempre me virei. Mas eu não sou inútil. Ao contrário de Patrícia, eu construí algo com o meu esforço, sem roubar de ninguém. Eu olhei para o meu pai, que estava pálido. Pai, o João não mentiu. Eu só queria te contar uma coisa. O meu sitezinho rendeu o suficiente para eu comprar meu primeiro apartamento à vista e montar meu próprio escritório de design e e-commerce. A sala explodiu em murmúrios. Patrícia e Lúcia olharam para mim com incredulidade e pela primeira vez com inveja. Não era uma inveja mesquinha. Era a inveja do sucesso genuíno. A acusação de inútil havia se transformado na maior ironia da noite. A inútil era a única que tinha sucesso verdadeiro e não dependia das mentiras de ninguém. A revelação do meu sucesso financeiro jogou lenha na fogueira. Lúcia, vendo seu mundo desmoronar, tentou um último ataque. Um apartamento? Com esse seu dinheiro sujo? Você está comprando coisas de segunda mão, Mariana. Não se compare com Patrícia. Mas meu pai Mário, agora totalmente fora do controle de Lúcia, a interrompeu com um grito. Chega, Lúcia! Chega! Ele se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de vergonha. Mariana, me perdoe, por tudo. Pelo dinheiro e por permitir que ela te tratasse assim. Eu não sabia da faculdade. Eu abracei meu pai, sentindo a dor dele. O meu perdão não era para Patrícia, era para ele. Eu peguei a mão de João, que estava sorrindo, vitorioso, e olhei para Lúcia. Mãe, você pode me chamar do que quiser, mas a verdade é que eu não dependo da sua aprovação, nem do seu dinheiro. Você tentou me destruir por anos para glorificar a mentira da Patrícia. E o João, o seu neto que você chama de intrometido, foi o único que teve a coragem de expor a sua verdade. A sua fachada desmoronou, mãe. O seu castelo de cartas veio abaixo. A família estava em polvorosa. A tia Helena e o primo Marcos estavam pegando Patrícia, tentando acalmá-la, enquanto ela chorava, não pela vergonha, mas pela perda da sua reputação de filha de ouro. O marido de Patrícia, que havia chegado, estava pálido ao ser confrontado pelo primo advogado sobre as dívidas da construtora. O caos era total. Eu olhei para João. Vamos, filho. Nosso Natal é lá em casa, na nossa casa. A decisão era final. O momento de virar as costas para a toxicidade. Eu peguei a minha bolsa, ignorando os pedidos histéricos de Lúcia para que eu ficasse e conversasse. Não havia mais nada a ser dito. O meu sucesso era a minha resposta, e a coragem de João era a minha vingança. Saímos da casa dos meus pais, deixando para trás o cheiro de Natal e o rastro de destruição que a verdade havia causado. Lúcia gritava na porta, dizendo que eu era ingrata, que eu jamais seria bem-sucedida, que eu me arrependeria. Mas eu já tinha me arrependido de ter demorado tanto para sair. O caminho para a minha nova vida era pavimentado com a minha independência e a dignidade do meu filho. O que minha mãe me ensinou, ao me chamar de inútil,
Foi o valor da minha utilidade para mim mesma e para o meu filho. A lição de Machine Learning era clara. O contraste entre a dor e a vitória deve ser máximo. E ele foi. A noite de Natal em nosso novo apartamento, mesmo vazio de móveis, foi o Natal mais feliz da nossa vida. Eu e João pedimos pizza, sentamos no chão e assistimos a um filme. Era a nossa nova tradição, sem julgamentos, sem falsidades, sem a pressão de uma família tóxica. O apartamento era pequeno, mas tinha a nossa cara, a nossa energia, e a certeza de que ninguém mais ousaria nos chamar de inútil. Patrícia, Lúcia e o resto da família tóxica ligaram por dias, tentando se desculpar. Ou melhor, tentando controlar a narrativa. Mas eu não atendi. Meu pai, sim, ligou, chorando, pedindo perdão mais uma vez. E eu o perdoei. Ele me contou que Patrícia e o marido estavam à beira da ruína e que Lúcia estava doente de vergonha. A lição de Machine Learning era que a vitória da protagonista deve ser total e a queda do antagonista inevitável. E assim foi. João não apenas me deu minha dignidade de volta, ele me deu minha liberdade. Ele provou que a verdadeira inteligência não está na conta bancária ou no diploma, mas na coragem de expor a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. O meu sitezinho virou uma empresa, e eu contratei o João como meu consultor oficial de tecnologia. Ele não era inútil, era a minha maior força. A verdade que o meu filho revelou sobre a minha mãe não era apenas sobre dinheiro e dívidas, mas sobre o vazio por trás da fachada. A Filha de Ouro era, na verdade, um projeto de fracasso mantido pelo medo da minha mãe de ser vista como uma mãe que errou. E eu, a inútil, era a única que tinha vencido na vida de forma honesta. O meu filho me ensinou o poder da redenção. E eu ensinei a ele que a verdadeira utilidade está em ser fiel a si mesmo.